É, o Cálice tá meio. E passou um tempo, né? Mas já acho que ainda dá pra falar um pouco das impressões. Dá. Tem uns jogos bem bizonhos lá. Inclusive, no servidor lá do Cálice Cup, o pessoal ainda tá comentando sobre os jogos. Passa um tempo e o pessoal acaba meio que criando um apego. Principalmente aqueles que inicialmente não gostaram e depois acabaram gostando. Se você começa um evento assim, no começo o pessoal tem aquele, aquele susto. Eu vi que tem gente aqui praticando o Time Tunnel ainda. Ah, é? Esse É, é um pra se levar pra vida. o jogo do trenzinho pegou na galera. Até pra mim eu acabei jogando mais um pouco, mesmo depois do Cálice. É. Menos do que a pontuação, eu fico pensando em qual loop eu consigo chegar, né? Eu acho que isso é uma coisa que pega também. Sim. É um jogo bem difícil até quando chega no loop 3. É. Eu tô vendo a lista aqui, né? Os que eu. Peraí. Temos Dr. Toppel, Gox, Goku Joe Pior. Parodies, Dimarrow, Daisakusen, Gunsmoke, Progear, Raiden, Time Tunnel, Varf e Zookeeper. Esses foram todos os jogos da competição. É. Foi, foi bastante jogo até, mas não foi tanto assim. Agora que eu tô vendo de novo. Quando tava jogando parecia um montão, por causa que Ah, foi. competi em Eu todos. praticamente não joguei Dr. Toppel. É, Eu vou voltar a jogar Dimarrow e Gox e Time Tunnel, eu acho. Ah não, Progear e Gunsmoke são bons também. Pro Gear é com certeza um que você deve jogar. Esse é bem bom. O melhor que tava ali na Cálice. Gunsmoke, ele parece um bom jogo de sobrevivência. Essa aqui ele é muito. Acho que ele é brutal até demais. Ele é tipo aqueles shmups antigos que são. Não são só shmups antigos, são shmups antigos e difíceis pra caramba. O Gunsmoke é um daqueles jogos que você se sente burro jogando. Sim. Ele, ele, ele te, ele te pega e te faz de trouxa mesmo. Ele não quer saber se você. Ele não quer te dar É muito bom. aquela abertura pra você entender. Ele fala, não, se você não É entende, você de... morre. Sim, é diferente quando você se acostuma com um Dial Joe, você passa umas partes e você pensa, eu sou foda. Gunsmoke, ele. O Gunsmoke ele fala, você é trouxa. Aliás, esse tempo tem que falar que o time Gunsmokers foi o campeão, que é o nosso time. O Então, tem que lembrar Gunsmokers disso. foi sensacional. O primeiro Kelly's Cup que eu tava no time vencedor. A gente ganhou com tanta folga que parecia que nos últimos dias os outros times tinham praticamente desistido. Sim, foi bem bizarro, porque o time tava. Nosso time tava em último lugar por muito tempo. Mas aí, bem lá no final, ele subiu tanto que nenhum outro time chegou perto. Pois é. Principalmente no Pro Gear. Todo mundo começou a jogar Pro Gear. Inclusive eu. É, eu acho o Pro Gear bem difícil. Ele é, Também pelo fato dele ser assim, horizontal, né? sim. A perspectiva muda bastante porque também muda a resolução da tela também. Acho que tem uns espaços pra desviar, é bem mais. Bem diferente. Não é mais difícil, eu acho que é diferente que E ele tem tiro rápido. Ele tem. tem. Ele parece uma mistura de Dodonpachi com Ketsui, só que eles pegaram e deixaram na horizontal. E uma coisa que eu percebi também é jogando Pro Gear, que comecei a pegar um pouco desse negócio de shmup horizontal, que os inimigos nos shmups horizontais, eles vêm de muito mais direções do que nos verticais. Você vai ver eles vindo de baixo, de cima, de frente, às vezes até de trás eles vêm. Isso é bem É. difícil, porque geralmente nos shmups verticais você tá acostumado eles vindo só de uma direção, então é bem fácil você
desviar deles porque você já sabe mais ou menos o ângulo do tiro. Agora, quando eles vêm de todas as direções, os tiros estão vindo de todos os ângulos diferentes, então é bem difícil. É. Tem um motivo pra isso. Porque o shmup que é vertical, ele na verdade você tá vendo o cenário de cima. Então, isso é muito fácil de visualizar quando você tá jogando um Dodonpachi ou um jogo da tua plan. Você vê aquelas estradas e você pensa um tanque pode vir por aqui. Ou você sabe onde vai chegar os barcos, navios. E os inimigos que vinham de trás nos jogos da tua plan, eles deixaram de existir, né? O pessoal começou a É, achar ainda isso bem. muito roubado. Ainda bem. Só Isso era a pior que. decisão dos jogos deles. É, mas o problema é que se você pega um Death Smiles, o cenário horizontal é muito difícil de prever de onde vêm as coisas, que eles podem vir de qualquer direção, realmente. Eu acho que funciona nos horizontais também, porque a, nos verticais a tela é tipo um retângulo, né? E nos horizontais é um quadrado mesmo. Então, acho que os inimigos, em qualquer direção que eles atirarem, o tiro vai demorar a mesma quantidade de tempo pra sair da tela, que enquanto nos verticais, eu acho que se os inimigos atirarem mais pra diagonal, o tiro às vezes pode demorar mais ou às vezes sair mais rápido da tela. Hum, bem pensado. É meio complicado, porque a horizontal às vezes você fica. Você não fica protegido de baixo pra cima, por isso que tem tantos jogos que você tem alguma coisa, alguma arma, alguma bomba que você joga. O próprio Parodius tem isso. Sim, os, os horizontais são bem Ah, difíceis, é algo que eu tenho que aprender mais a jogar. você pega um vertical, o tiro cobre a tela toda. O Sai Daí Joe parece que é uma chuva. Vertical é muito bom, funciona muito bem pro Bullet Hell, que é uma evolução tão natural você ter aquele tiro poderoso e É muito destruir. satisfatório, é ótimo. Mas pros horizontais é meio difícil fazer essa transição, porque os horizontais, o seu tiro teria que, sei lá, a nave teria que atirar pra todos os lados ao mesmo tempo, só que isso destruiria o jogo também, então eles têm que fazer alguma coisa meio, tipo, acho que no Death Smiles que vira pra frente e pra trás, né, o personagem. Isso é ótimo, mais jogos deveriam ter isso. Sim. Acho que no Pro Gear eles não tinham descoberto isso ainda e o jeito que eles faziam era um lock-on deles. É, pois é, o Pro Gear, ele. Ele até que. Eu não acho que ele tenha tanto problema assim pra você alcançar as coisas, né? Não Pra tanto você assim. alcançar o. O jeito que eles tentaram fazer o lock-on e o jeito que o sistema de pontuação funciona, que você cancela os tiros, ajuda bastante. É. Você não precisa ficar muito atento a todas as direções, por causa que o lock ele serve muito bem pra você destruir os inimigos e destruindo os inimigos cancela os tiros também, então. Acho O que. Akai Katana, ele tem algumas coisas. Ele tem meio que um lock-on também. Ele tem um option que segue os inimigos. De Ah, certa forma, o Death Smiles também tem. isso faz sentido. O Rolling Gunner tem algo assim. E o Akai Katana, ele tem um escudo que é meio que repele os tiros, né? Parecido com a série Trouble Witches. Nunca joguei o Trouble Witches, mas eu já ouvi falar dessa série. É, você já viu esse efeito? Ele absorve várias balas e depois repele. Já, acho que eu já vi em outros shmups isso aí. Acho que. Talvez o efeito não seja exatamente igual, mas eu já vi em. Tipo, acho que o Blue Revolver tem um tiro que faz Não, a isso. Kai Katana tem isso. Kaikatana. É pior que eu não joguei muito a Kaikatana Dependendo do também. modo. Você sentiu essa dificuldade no Devil Engine? Você tava testando aí. Ah, o Devil End. Pior que eu senti bastante dificuldade nele. Só que eu não tenho ideia se o que eu tô sentindo é dificuldade puro de. Simplesmente ele é difícil mesmo, ou se é um grande problema meu com horizontais, porque
Depois de jogar Pro Gear, eu achei que o Devil Engine é mais difícil que o Pro Gear, pelo que eu testei ele. Essa é a impressão que eu tive, então talvez eu acho que Devil Engine é mais dificuldade bruta mesmo. É, tem uns tiros bem rápidos. Sim, é bem absurdo. O negócio parece que já começa num segundo loop. Parece um bom jogo. Ele é, Eu ele, gostei dos cenários principalmente. ele é bem inspirado nos jogos, nos shmups da Technosoft. Tanto que algumas músicas, se você pegar do Thunder Force 4 ou Thunder Force 5 e comparar com o do Devil Engine, assim, escutar as duas, uma depois da outra, vai ver que o Devil Engine tem umas músicas que são remix do Thunder Force. Eles podiam fazer o easter egg e colocar uma mensagem cheia de ódio igual os jogos da Technosoft, né? Eles vão precisar contratar aquele cara lá, que é o cara que era meio É, vão psicótico. precisar contratar o programador. Eu acho que é até difícil ter essas mensagens secretas nos jogos hoje em dia. É difícil, o pessoal ia abrir o jogo inteiro e ver os arquivos deles, então acho que não ia Ah, durar mas muito aí tempo. seria pra você encontrar mesmo. É. E Pô, ainda assim eu não escuto falar. Qual é o projeto de agora? Ainda. Quer dizer, o segundo loop do Dial Joe, ele é meio que a longo prazo, né? é, É sempre um pouco ali, um pouco ali. Não dá pra parar tudo só pra ele. sim. Se fosse parar tudo só pra ele, acho que eu teria que dar, tipo, uma de Electric Underground, que acho que ele falou que ele literalmente parou tudo pra tentar pegar o Dodon Patrol. Ele ficou um ano inteiro só jogando o mesmo jogo, mas acho que eu não conseguiria fazer isso. Tipo, só um jogo o ano inteiro seria o ápice da Não, loucura. ele era outra pessoa nesse tempo. Com certeza. Que com certeza, quando ele tinha o podcast e não tinha um canal de YouTube que precisa jogar vários outros jogos. Quando você tem um canal de YouTube, como você tem, você meio que é forçado a jogar outras coisas. Sim, você não pode ficar totalmente focado em uma coisa ou ir à loucura só jogando um jogo, né? Você tem que dar aquela parada e jogar não só outros shmups, mas outros tipos de jogos no geral, jogos mais lights e jogos que são mais fáceis de interagir com as pessoas enquanto se jogam. É. Eu tenho pensado sobre isso. É que shmups. Eu vou fazer uma lista. É que uma coisa que eu percebi, isso antes de jogar shmups, isso só quando eu tinha um canal mesmo e eu não jogava shmups. Eu já tinha em mente os shmups. Eu não conhecia o Dodonpachi nem nada disso, mas eu já tinha em mente Gradius, né? Eu não conseguia trazer ele pro canal porque no canal antigo eu não conseguia trazer ele de jeito nenhum por causa que eu não conseguia descobrir um jeito de comentar no vídeo e tentar falar o que tá acontecendo enquanto eu tava jogando. Daí eu descobri que se eu só gravasse tudo primeiro e depois comentasse depois, era meio que o jeito de fazer. E é por isso que tem. Os meus vídeos são um monte de gameplay que eu comento só depois da run. Mas pra live é bem difícil. É, eu acho que um dia eu vou fazer uma lista e preparar aqueles que eu acharia legal de jogar numa live ou algo assim. É, de- Geralmente talvez uma variedade de arcade pra single player. geralmente jogo single player, tipo uns plataforma aí, uns RPG bem mais facinho assim. RPG de turno deve ser bem fácil de fazer live, porque você tá ali parado esperando. Você faz o seu turno e daí você pode ir conversando, bem de boa. Apesar que RPG de turno talvez não seja exatamente super fácil de assistir também, porque não tem muita coisa acontecendo, né? É um negócio de turno só. Ah, mas se for pensar assim, o que daria vontade de assistir? Se você pega, por exemplo, uma gameplay de GTA, né, Grand Theft Auto, eu acharia a coisa mais insuportável do mundo É, de eu, assistir. eu concordo. Eu ia falar isso agora também. Que eu não consigo assistir gameplay de nenhum desses jogos que são popular, porque nenhum deles simplesmente não só porque eles são não porque eles são popular, mas porque todos eles se encaixam em categoria de jogos que eu não gosto, que é bem incrível. Talvez o RPG de turno seja uma boa opção, porque
Assim, se você pensar comigo, ele é um tipo de jogo que muitas vezes ele é interessante, as pessoas se interessam mais. Às vezes elas gostariam que alguém jogasse por elas. E talvez esse seja o tipo de jogo que é interessante de você assistir numa live. Sim, RPG são jogos demorados e nem sempre são acessíveis por causa de barreira de linguagem. Às vezes mesmo o inglês acaba sendo uma barreira de linguagem. É, tem isso também, tem pessoas que traduzem Isso é um bem bom. do japonês pro inglês ou do inglês pro português, o que for. É uma opção. Eu acho que RPGs são. Bom, eu prefiro shmups ainda, mas eu acho que RPGs são mais fáceis de entender do que shmups se você estiver assistindo, porque se o jogo tiver bastante história e o cara estiver jogando e estiver acompanhando a história, o espectador pode acompanhar junto, enquanto um shmup é meio difícil você. O cara tá jogando. Vamos supor. Sei lá, tá jogando um jogo complicado, Battle Garega. É um pouco difícil você acompanhar o que tá Né? acontecendo ali na hora, porque é muito rápido e se você não souber, não Não, dá. não. Eu não sei se concordo muito. Talvez se for um grind com save state, mas se for uma full run, é muito fácil de ficar envolvido, porque você sabe que, assim, no fim das contas, ele tá Ah, tentando sim. terminar o jogo Assim, e não, conseguir eu uma gosto boa disso, com pontuação. certeza. Eu gosto de assistir shmups. Shmups são o tipo de live que Você eu mais consegue assisto. compreender facilmente. O que eu queria dizer mais é que o jeito de pontuação e coisa assim, você não. Se você não manja do jogo, é difícil você, na hora de você pegar o que tá acontecendo, quais são os riscos. Ah, bom, isso sim, mas se o cara for tiver uma habilidade para comunicar isso de uma forma simples, eu acho que até dá para ficar interessante de assistir. O Aquas, quando ele joga Pink Sweets, ele sempre explica uma coisa ou outra. E a minha experiência com o Pink Sweets é basicamente assistindo a live dele e você entende que ele precisa contar quantas vezes o chefe dá um padrão de balas e calcular o tempo do escudo. Assim, É interessante de assistir, é quase catártico. ele faz também um pouco estilo Shmup Slam, né? Que ele vai jogando e vai explicando o que tá acontecendo pra ter a narração. Eu vou dizer que a experiência com o SD Weekly com certeza ajuda Sim. Ele a é bem fazer experiente ótimos já no ramo comentários. de comentar as runs quando tá acontecendo. Hum, sim, em tempo real, nas runs dele, exceto quando precisa de muita concentração. Eu acho que isso também ele aprende. Ele provavelmente aprendeu isso também com speedrun também, porque speedrunner eu sei que faz bastante isso de tá falando o que tá acontecendo, porque você vê que speedrun é muito popular e sempre tem bastante speedrunners e eles sempre estão explicando o jogo e acaba ficando bem fácil de entender, por mais que seja complexo alguns jogos. Acho que o Aquas é Não bom sei se fazer isso com você foi shmups. assim também, mas quando eu comecei a jogar shmups e Bullet Hell, eu não conseguia falar nada enquanto eu jogava. Na verdade, eu não podia nem jogar com alguém fisicamente do meu lado, assim, tipo, assistindo. Eu precisava de concentração máxima. Mas com o tempo, eu fui me acostumando e eu consigo falar enquanto jogo numa boa. No começo é difícil, porque eu acho que é engraçado eu tentar voltar na mentalidade que eu tinha no começo de jogar shmups, que eu não sabia prever de onde os tiros iam vir. Então, acho que ficava bem tenso, porque você tem que estar prestando muita atenção, porque se o tiro vem lá de cima da tela, você tem que esperar o tiro chegar mais perto de você pra você saber onde que você vai desviar. Que não tem aquele costume de já ver o tiro e já saber onde que ele vai passar. Sim.
E normalmente quem começa a ficar preocupado fica pensando, tipo, e se eu fizer um stream e eu, sei lá, morrer na primeira fase? Sendo que, se você for ver o stream de quem joga, claro que a- o jogador de shmup mesmo, ele não tá nem aí, ele dá reset 20 vezes se for preciso. Sim, Ele não tá nem aí de morrer na primeira fase. esse negócio do medo também E morrer em live. é algo que é importante superar, porque eu mesmo tinha É, bastante mas medo de simplesmente É, gravar mas uma aí você gameplay vê e ruim. vê que ninguém se importa, Afinal de contas, que ninguém pode exigir isso de você. é até o reverso, né? Porque o que o pessoal se importa mesmo é ver você jogando, e quando o pessoal vê você jogando e você tá jogando mal, ele sabe que você é um jogador iniciante, e isso deixa as pessoas felizes, que sabe que tem uma pessoa nova, né, Não, jogando. de certa forma, sim. A menos que você seja um daqueles novatos que entram na comunidade de shmups pra ficar enchendo o saco, chamando todo mundo de elitista. É, por sorte eu nunca passei por. Eu nunca vi algo assim, nunca passei por algo assim, porque acho que a comunidade Shmup Ah, já não, tava tem mais. sim, os Já caras são tava um muito pouco mais chatos. boazinhas na época que eu entrei. O cara chega. Não, mas normalmente o cara chega lá e ele fica dizendo: os elitistas estão me fazendo. Estão me mandando fazer um CC, por que não pode ser o 20 CC? Aí, tipo, mano, ninguém tá te obrigando a nada, você não tá entendendo. Acho que tem pessoas reagem diferente a, a certos níveis de dificuldade do jogo. Que acho que às vezes o jogo é É, tão difícil que a pessoa começa a inventar coisas na cabeça dela que ela deve fazer tal pois coisa e é, as o pessoas não cara vão fica, não, aceitar. não, os caras estão dizendo, né, ah, não, é muito chato esse pessoal. Bom, mas assim, é realmente uma porcentagem pequena. Acho que, Normalmente, acho que o o pessoal também que pessoal passa por é isso também, bem eles, tranquilo. eles passam rápido até por isso, eles não ficam nessa mentalidade pra sempre. É. Aí o cara fica tentando te convencer de que tem que ser mais casual, que os jogos têm que mudar e sei lá o quê. Ei, cara, joga um Binding of Isaac então. Aliás, agora você abriu uma brecha pra dois assuntos aqui que eu tava pensando. Mas pera aí, eu vou falar primeiro o que eu Ah, tô pensando aqui respondendo. Eu tenho o primeiro. esse sentimento que você falou. Pior que quando eu tava entrando nos shmups, eu sei que eu já falei essa história um milhão de vezes, pareceu um rádio quebrado, mas eu comecei através de shmups meio old school, então era meio aquele shmups dead shmup, Grade. coisa assim. E eu era um daqueles cara que. Eu realmente era um daqueles cara que via Bullet Hell e ficava, pô, esses jogos não são bons, né? Porque olha essa quantidade de tiro. Se Gradius tem 2 tiros na tela e o Bullet Hell tem 20, então Bullet Hell é injusto, Ah, porque não dá pra desviar, né? Mas eu não sabia de nada, não sabia de tiro concentrado nem nada. Eu só olhava e falava, esse jogo é injusto, só. Essa é a minha você achava mentalidade. que era muito mais difícil por causa da quantidade de tiros. Sim, eu era bem aquele pessoal que só joga Dead Shmup mesmo e olha pros Bullet Hell e fala, tipo, não, esse não é muito bom Não, porque isso é tem impossível. isso e aquilo e é muito tiro e os tiros são lerdo e, sei lá, o jogo tem estética de anime, eu quero ver uma nave, coisa assim, sabe? Aquelas coisas. Não, tem, né? Mas aí eu Eu acho que joguei. eu nunca tive essa fase. O que me fez mudar foi justamente o Zero Ranger e o Devil Engine, porque eles são jogos mais recentes, mais modernizados, né? E principalmente O o Zero Zero Ranger. Ranger é sensacional. E o Zero Ranger, ele Muita é. gente, incontáveis pessoas entraram no gênero pelo Zero Ranger. O Zero Ranger me ensinou muita coisa, mas acho que as principais coisas que ele me ensinou, que eu consigo pegar logo de cabeça, é que ele me ensinou que fazer. Ele me ensinou a realmente jogar um jogo com a mentalidade de fazer um CC, mesmo que eu não vá fazer um CC nele. E ele ensinou a gostar de Uhum. shmups verticais, o que é bem importante. E me ensinou a ver onde tá o hitbox do mais ou menos É. da nave, porque eu não tinha esse costume, porque eu jogava shmups
grades, é um shmup meio velho e você fica longe de E, tudo, porque tudo é um hitbox ali. você imagina, ó, a nave é o hitbox. É, eu até, aliás, eu até achava estranho quando eu assistia Gradius 5, porque Gradius 5 ele tem um hitbox menor. E eu não conseguia entender como que funcionava esse É, negócio antes. Mas Zero Ranger me fez entender, colocou no meu cérebro exatamente como que um shmup funciona. mesmo quem não tá começando no gênero. É, exato. Eu era péssimo no shmups. Eu não tinha feito nenhum um CC notável quando eu joguei Zero Ranger. E eu não tinha jogado Blue Revolver, não tinha jogado Touhou, não tinha jogado nada. Eu joguei Zero Ranger e o jogo ele me fez continuar jogando ele porque ele tem um jeito que ele faz que eu acho que mais shmups deveriam fazer também. Que ele consegue misturar uma certa pegada de progressão num shmup. Que eu não sinto isso com os outros shmups, que você pode jogar ele de uma maneira que você só vai passando nível em nível e você sente que você tá progredindo só de passar o nível. Você não, você não precisa passar pelaquela mentalidade de eu tenho que treinar pra conseguir um CC one all, two all. Só você passar o nível no Zero Ranger você já sente que você tá progredindo. E eu acho que pra quem tá do lado de fora dos shmups é bem mais fácil você ter esse senso de que você tá progredindo através de passar níveis. Bom, falando por alguém que está dentro da comunidade, é, eu acho que seria legal por um jogo retornar a esse modelo e talvez jogar um que eu possa ter como assim um jogo paralelo que eu não preciso fazer um CC. Talvez fosse interessante. Sim, Zero Ranger é bem bom por causa disso também. E é outra coisa Bem também bom. que ele recompensa você. Ele também te recompensa por você ler a história, você prestar atenção na história. E é muito mais fácil você prestar atenção na história se você. Antes de você ser um jogador de shmup, porque geralmente se você tá mais no mainstream. Não que os jogadores de shmup, todos os jogadores de shmup sejam assim, eu sei que você não é Hum, desse jeito, mas. Mas geralmente a diferença, uma grande diferença que eu noto entre o mainstream e o jogador de shmups é que mainstream eles dão um pouco mais de valor pra história, enquanto a maioria dos jogadores de shmups fala, não, história não existe. é. Eu tô um pouco entre esses dois. É, Eu não sou um extremo. Mas acho que depende muito. É como a história se desenrola no Zero Ranger? Como é que ela é apresentada? eu acho que é bem interessante porque eles incluem tudo que você faz faz parte da história. Então, o sistema de loop faz parte da história. O sistema de continue faz parte da história. Hum, E o True Last Boss hum, faz parte da história. Então, entendi. você ele tem esse meio que incentivo meio automático de você realmente querer jogar mais ele. E esse que é o ponto muito forte dele, porque eu acho que jogando outros shmups no passado, antes de começar a jogar shmups mesmo, eles não tinham um incentivo tão grande pra mim continuar jogando eles. Tipo, eu posso continuar jogando eles e ter um objetivo neles, mas é difícil você ter um querer continuar jogando eles quando Sim, você vê a dificuldade tão brutal assim e você não sim. tem em mente aquela coisa de treinar e coisa, se você tá mais querendo só jogar e É. ver os créditos. E o Zero Range ele Ainda mais se faz você não conhece ninguém que tá lá jogando com você. exato, mas o Zero Range ele consegue fazer essa pegada, que, tipo, ele funciona como se fosse igual um jogo indie moderno. Acho que esse é o melhor jeito que eu posso falar isso, mas não é totalmente igual, né? É tipo que você passa as fases. É difícil, mas você tem aquele incentivo natural de continuar passando as fases. É algo que eu acho que os indies são bons em fazer. E os... Seria meio parecido com como a história segue no Refrain. Hum, na verdade, o Zero Range faz bem melhor que o Referee ainda, eu acho. Bem melhor, É, bem melhor. o Refrain ele era uns diálogos, né? Coisa O assim. Referee faz um pouco disso, mas o Zero Ranger leva isso pra É outro um nível. sistema operacional. Entendi. É.
E o criador do Zero Ranger, ele é conhecido por contar a história dentro dos moldes do jogo. Pelo menos é o que quem jogou o Void Stranger fala. Sim, ele E é bem bom nisso. quebra expectativas. E eu não sa o Zero Ranger é tão bom nisso que eu não conhecia muito bem o sistema de loop. Eu conhecia pelo Gradius, mas eu não tinha essa ideia que o pessoal valorizava tanto o sistema de loop, assim, tipo, Too Audio, Dodonpachi, coisa assim. Mas o Zero Ranger, ele tem um sistema de loop dele que faz você nem perceber é, que existe um sistema de loop dele. Dá pra você saber, mas você até esquece que é você tá jogando um segundo loop dele. Que ele faz entrar na história de uma forma tão boa que você só vai jogando e fala, eu tô jogando essas fases de novo, mas vamos lá, tá acontecendo a história ainda, sabe? A história não é uma história repetida, a história faz parte da continuação da história. O que é engraçado, porque se você pensar no arcade, quando eles tentam justificar o segundo loop como parte da história, é sempre uma coisa cômica que não convence nem um pouco. Um ótimo, ótimo exemplo disso é o Dodonpachi, que você, ok, tá, não tô convencido que é isso que tá acontecendo. O que... Falou, não, agora vai acontecer. O exército o segundo exército do cara se passa no mesmo lugar, com os mesmos Aham, inimigos, só que eles é, só atiram mais. É muito engraçado isso. nossa, igualzinho. Não é à toa que eu confundi com o inimigo. Spoilers pra um jogo de arcade que você não vai ligar pra história, mas tudo bem. Mas o próprio Gunbird, ele tem coisa assim também. O Gunbird, é, depois que você consegue as peças lá do gênio que concede os desejos, a, a personagem, aquela que parece o Son Goku, Ah, ela sei. fala: Ah, que ótimo, agora eu vou. Meu desejo é, sei lá, lutar contra mais pessoas. Aí tem o segundo loop. É ótimo, ok. Tipo, a história não convence nem um pouco. É, Nenhuma das histórias do Gamer o segundo loop convence. é só. É só tá lá pra encher linguiça mesmo a Com história. certeza no Dodonpachi a história não convence. Do Donpachi, eu acho até engraçado o fato de os seus inimigos verdadeiros e seus amigos, eles são Não, iguaizinhos. foi o Junya Inoue que inventou a história, né? Eu lembro de ter lido isso no Steam Applications. Eu acho que o Juno Inoue queria colocar alguma história mais elaborada ali, mas ele não conseguiu Ele entender queria, nada. mas ele não tinha tempo. Acho que ele viu o segundo loop e E, ficou tipo, que e isso? Por que repete o jogo? eles mandaram ele criar uma história, sendo que o jogo já estava pronto. Então ele tinha que criar algo que casasse naquilo. Por um tempo ele ficou muito preocupado, mas aí depois ele viu o Donpachi, ele percebeu, ei, peraí, a história disso é uma merda, eu posso inventar qualquer coisa. Ele colocou aquilo. Mas foi muito bom a participação dele por causa do coronel ali. Ele é É, um dos personagens mais memoráveis de Dodonpachi. Ele naquele cenário roxo, parece um DJ. a história funciona para o que é. Eu não consigo imaginar sendo nada diferente. É incrível. A história é muito engraçada. A única diferença entre os loops é que o cara te ataca com uma vespa gigante robótica dele no final. O Hibate foi uma invenção do Ikeda. Isso é o que dizem as histórias. E a ideia do Hibate foi totalmente o Ikeda. Eu acho que eu li nos Compilations que essa coisa de escudo antibomba surgiu por causa do Ikeda, não é? Que ele falou que ele tava jogando algum jogo da Toaplan e ele percebeu que acho que ele tinha falado alguma coisa, seria legal se tivesse um escudo pro último boss, já que ele é o último boss. Aí acho que ele fez isso no rebate. Pra você não poder fazer com que, ok, no final você tem que jogar todas as bombas no É, boss. É. acho que ele.
Ele tava pensando nisso desde a É, tua plan. realmente interessante. Tem uns shoot-ups que eles não nem fazem a história pro segundo loop, né? Tipo, como se o primeiro loop não. A parte do primeiro loop não existisse na história. Tipo, acho que o Dial Joe ele não faz isso. O Dial Joe é como se a única parte da história que existisse fosse um loop só. Você não enfrenta os mesmos inimigos duas vezes. Sim, verdade. O final é o mesmo. É. Ketsui também, a mesma coisa. O que é um. Não, não, acho que poderia ser diferente. Tá aí uma coisa que poderia mudar, assim. Ter um final verdadeiro, assim, se você Sim. completa o segundo loop, seria interessante. Mesmo porque a maioria dos finais do Del Joe são meio que um bad ending, né? Seria mais interessante mesmo, dava aquela motivação extra pra você tentar o segundo loop. É. Na época do arcade seria meio que uma lenda, assim. É, Tipo, ah, eu tem um sabia final que a X verdadeiro. matou o piloto, coisa assim. E ela matou o piloto, é. Eles poderiam fazer o reverso no Dial Joe, né? Fazer um good ending pro primeiro loop pra deixar todo mundo chocado, fazer o bad ending no segundo. Nossa, é engraçado isso, né? Porque se você for pensar pela narrativa, você. Por exemplo, se eu não me engano, o final do Dial Joe com a lenha, ele é um final. Não um final feliz, né? Ela foge com o piloto. É um final ok, né? É um final ok. Porém, se você escolher jogar o segundo loop, a maior chance é que você só morra e não tenha final nenhum. Então, se você fosse uma pessoa que, assim, sei lá, tá jogando envolvido na história, faria mais sentido você nunca jogar o segundo loop. É, o cara ia pensar que, tipo, ele vai perder a chance de ver o final pra jogar É, o mesmo jogo de novo. Tipo, pro cara não ia fazer sentido. exato. Então, talvez ele quisesse, ah, não, tá bom, vou botar aqui pra não jogar o segundo loop e ver o final logo. É, e bem falado também, porque eu acho que essa parte do. Eu acho que os shmups são bem feitos pra galera do shmup mesmo, que não se importa muito tanto assim pra história, porque a história eles começaram a só fazer repetir de novo a mesma coisa no primeiro e segundo loop. Acho que, acho que isso é uma coisa que o Zero Ranger meio que tá recuperando um pouco esse negócio de poder fazer o primeiro loop e o segundo loop se diferenciar um pouco mais, não só pro jogador de shmups, né? Que o jogador de shmups consegue ver a diferença entre os loops. Mas um jogador normal ele vai falar, é o mesmo jogo. Ele vai falar que é o mesmo jogo. Tipo, o Octane ele fala que é o mesmo jogo. Eu sei disso que numa discussão que ele teve lá no. Mas não só o Zero Ranger tenta recuperar isso, você tem outras tentativas. Sim, Você pega o Side-Eye Joe. Na... Por muito tempo a forma de jogar foi a porte do 360. Que ele tem um modo história que tem diálogo o tempo todo. É tipo o Raiden 5. É conversa, é história, assim. Eles estão tentando pegar essa essa parte. Eles estão olhando para o Toho e pensando o que que a gente pode fazer para sim, é verdade, bem atrair as lembrado. O pessoas pro Toho jogo. ele faz esse negócio de colocar a história no, durante o jogo também. Fazer. Não que a história do Toho seja em si boa, né? Porque a história do Toho, eu sempre tive a impressão que ela tenta não se levar tão a sério também. Eu sempre, quando eu joguei pela primeira vez, eu sempre via os diálogos do Toho como se fosse meio que aqueles jogos meio de comédia pastelão, sei lá, que eles falam umas coisas meio Ele tá lá, patrolau. tipo. É engraçado, porque o diálogo da história do Toho parece que a história ela só tá lá pra fazer, pra mover o jogo. É, uma história parece um Porque pouco Pokémon, aquela coisa meio. é irônico, porque tem tantos fãs da série que gostam pela história. Talvez não pela história, É, né? Pelo mundo, pelas personagens e tal. sim, é bem engraçado que Toho é bem. Ele é tão. O pessoal é tão fã
do mundo do Torro, mas os personagens são. Eles só trocam uns diálogos meio comédia assim. E é só isso que eles têm de personalidade durante o jogo inteiro. De resto, eles estão É, atirando igual um personagem de Bullet é, Hell. talvez se ele tentasse fazer o. Se o Zoom tentasse fazer uma história super elaborada e séria, não desse tanto certo. Acho que os personagens sendo bem raso dá bastante espaço pra interpretação de fã. Uhum. E dá mais espaço para os fãs fazerem suas próprias interpretações das personagens. Com certeza, com certeza. Porque, pensa bem, é muito mais fácil você fazer um mangá, doujinha, uma tirinha, alguma coisa, qualquer coisa de fã, se os personagens são mais rasos, mais fáceis de entender do que se eles tivessem uma personalidade, uma história super complicada. Sim, acho que você já teve essa experiência um pouco com o Dial Joe, né? Que o Dial Joe é um pouquinho mais. É. Ele tem um pouquinho disso. Um pouco dos dois, eu acho. Sim, Até. é um pouco. O Dial Joe, ele dá pra fazer um trabalho assim, feito por fãs que não contradiz a história, assim, porque a história é bem vaga. Tem muita coisa que eles pensam e fica só nos designs. Inclusive, eu lembro de alguém comentando nos Shmuplations, lendo sobre a Cave, que ele só estava satisfeito com uma história. Talvez tenha sido o Inoue, eu não tenho certeza se é o Inoue, mas eu acho que não. Mas alguns dos. é, Alguém da equipe da Cave dizia que só estava satisfeito quando ele criasse uma história que não pudesse ser completamente explicada pelo jogo. Ele tinha que criar algo que fosse maior do que o que sairia no projeto final. Isso é algo interessante de se pensar. Eu acho que faz sentido, porque agora percebendo bem, o Sprite faz isso, não é? Faz. Que o Sprite tem uma É história uma sensação muito gigante. boa. É uma sensação muito boa quando você vê que você tá tendo a faceta de um mundo, só que o mundo é bem maior do que o que você consegue enxergar ali. Sim, isso é bem legal. Né? Acho que isso é um jeito da hora de fazer um shmup, porque é uma história de um shmup também, Sim. que o shmup é um jogo curto, então não tem muito como explorar tanto história. E eu não acho que precisa, eu não acho que precisa ter um audiodrama, um livro explicando. Eu acho que ele pode estar só ali também, se necessário. Se é isso, isso é. Eu gosto quando a construção de mundo é boa. Inclusive, é um jogo que eu gravei. Não é um shmup, o jogo que eu gravei no canal recentemente. O Cave Story ele faz isso também, de certa forma. Mas não tão igual É, assim. Mas é tipo, o mundo é bem maior é que ele, do que a parte onde o jogo se passa, é só tipo um pedacinho da história. eu acredito, apesar dele parecer bem focado na história. É. Os shmups fazem isso de forma mais interessante, eu acho, por causa que você não. Você não tá vendo diálogo direto, né? Então dá pra você Hum. e quando você sabe a história, você A menos sabe. que você esteja jogando Saida de um modo história ou Raiden 5. Aí sim, você tá vendo o diálogo direto. Aí você vai jogar Steam Hearts pela história. Eu lembro que o Raiden 5 chegou aos BR sempre metia o pau, que os personagens não calavam a boca. Inclusive, não tem tradução pra história do Saida Joe, né? Você tem que manjar ali do que eles estão falando. Sim, e não só manjar do que eles estão falando, é manjar do que eles estão falando enquanto você tá jogando, que eles estão falando ali, você tem que estar prestando atenção no jogo ao mesmo tempo, né? Quer dizer, né? A menos que você fizesse, sei lá, um vídeo que tenta traduzir. Eu nem sei se existe isso. Provavelmente não é uma fanbase tão grande de Silent Hill. Deixa eu procurar Saida Joe Subtitles. Acho que ninguém fez isso.
Acho que nem do Defcatsu tem algo deles traduzirem tipo, nem o Operator falando ali não tem. Nem do Defcatsu. Não, ninguém quer saber disso. A pessoa ignorou totalmente. Ninguém tá interessado. Aliás, uma outra coisa que eu falei, ó. Outra coisa que eu ia falar, que você mencionou Binding of Isaac lá atrás. Sim. Eu acho curioso como de todos de todos os meio que os irmãos de shmups, os subgêneros e coisas assim, o que parece que tá pegando no gosto da galera são esses que são meio twin stick shooters, meio euro twin stick shooters. Nossa. Que esse Bind of Isaac tá sendo falado pra caramba. Eu lembro que ele já foi lançado faz tempo e ele era popular na época que ele lançou. Mas agora tá voltando de Ai, novo. Tem um monte desses twin stick shooter nossa. meio euro. E o pessoal gosta pra caramba Ai, deles. Mas eu não sei exatamente o porquê disso, porque eu não já tô. entendo por quê. Eu realmente eu não entendo. Eu olho, tipo, inclusive, nem assim, tá bom, o design tem um estilo, né? Mas nem o design me agrada muito. Realmente ele não é pra mim. Então, é que agora que eu já tô dentro da comunidade de shmups e você também, bom, provavelmente você não queria se atrair por esse estilo de jogo. Mas agora que eu tô dentro da Não. comunidade de shmups, eu não eu só consigo ver esses twin stick shooters meio euro. Eu, no caso, tô falando euro shmups, pra quem não. Pra quem tá achando que eu tô falando europeu. Não, é euro shmups. É estilo meio euro shmup desse twin stick shooter. Eu não Eu acho que consigo nem mais. isso, ele parece outra coisa. Ele é. Ele tem uma pegada meio não Eu muito acho boa. que esse Twin Stick Shooter, ele tem um jeito bem indie americano. E é estranho que eu. Agora que eu tô dentro da comunidade, agora que eu já joguei vários shmups, é difícil eu conseguir enxergar a mesma coisa que o pessoal de fora enxerga nesses jogos, né? Que eu não sei exatamente o que eles vê É. de bom nesses jogos, mas seria bem. Acho que seria uma vantagem do pessoal de fora se eles conseguissem falar exatamente o que eles vê de bom nesses jogos, porque se eles Você conseguem gostar vai de ter que algo de perguntar para shmup alguém, assim. né? É, Eu não faço ideia. se eles. Porque se esses jogos atraem as pessoas em grande quantidade, talvez, quem sabe, se os shmups descobrissem um ingrediente de conseguir manter a essência deles, mas conseguir usar esse o que os Hum, Stick shooters estão usando hoje em dia para atrair essa grande quantidade de pessoas, talvez tenha algo aí, eu acho. é, é muito difícil. Na minha opinião, só o fato de ser um twin stick shooter já não é uma vantagem, porque eu gosto de jogar o shmup com arcade stick, com controles arcade. Então, a partir do momento que ele é um twin stick shooter, você já tá dizendo que é um jogo diferente, né? Com controle diferente, que não é arcade. Por, por mais que esse sou anacrônico, eu não gostaria de ver, por exemplo, sei lá, se Gunvein fosse lançado com controles de twin stick shooter. Ah, sim, eu também não. Mas o que eu ia entrar num ponto aí é que esses twin stick shooters que fica popular, né, entre os mainstream, eles geralmente não são twin stick shooters bons, né, vamos ser bem sinceros, não são lá bons. Então, Você vai conhecer mais do que eu, porque eu nunca fui tão fã do gênero, porque eu acho que eu nunca fui jogar Twin Stick Shooter. eu também não, mas eu sei que eles não são bons porque eles são aqueles jogos que tem aquela pegada Euro Shmup de ter inércia e ter padrões meio bestas e às vezes até munição Tem isso. limitada. Eles têm bastante coisas design Sem contar que euro. tem essa coisa do roguelike, tipo, você Sim, conseguiu arma boa porque você morreu 10 vezes, ok. sim, E o que tá faltando mesmo é um twin stick shooter bom, bom de verdade, um que seja bem naquele estilo arcade.
pra tentar Olha, pegar eu esse vou dizer pessoal. que não tá me fazendo falta. Mas o caso que eu quero tentar ver é que tem um Twin Stick Shooter bom que atrai essas pessoas do Twin Stick Shooter que tá nessa então nesse apego agora com os Twin Stick Shooter que não são tão bons assim. E saia um que Sim. realmente seja bom e arcade, no estilo arcade. Porque aí essas pessoas. Qual é o Twin Stick Shooter que você tá pensando? Qual é o Twin Stick Shooter bom que você tá pensando que poderia, que você gostava de jogar? Eu pergunto genuinamente curioso. Ah, pior que eu não tenho nenhum nome em mente, esse é o problema. Porque eu também não joguei muito Twin Stick Shooter, né? Mas eu Eu sei. também. Um dia eu parei e pensei, peraí, na verdade eu acho que eu não gosto de Twin Stick Shooter. Mas eu tenho certeza que. Eu tenho certeza que o nome tá na minha mente, só não consigo achar ele agora. Mas eu. Hum. Mas, Talvez, não sei, Neo Contra. Eu joguei, consegui jogar 10 minutos dele, talvez conte. o que eu. É o Twin Stick Shooter, no caso, é mais. Eu tô falando mais por causa desse pessoal mainstream que tá começando a curtir esse estilo, mais como uma forma de atrair eles, pra eles começarem a jogar os shmups, né? Então, é Não, mas tipo, você como uma diz transição. mainstream, ele não precisa ser. Será que isso é mainstream? Ou será que não é um gênero próprio? Eles eles têm uma comunidade própria, é um gênero com as suas próprias expectativas do que os jogadores esperam que um twin stick shooter roguelike vai ter. Mas aí que tá, eu acho que tem. Eu acho que é uma coisa própria, assim. Mas eu acho que tem Eu como. não vejo muita ideia, muito, eu não vejo como se fosse um rito de passagem para você jogar shmups. Eu considero uma comunidade completamente diferente, que inclusive não sente falta de qualquer apelo que os shmups tenham. E digo mais, Sei. se você for ver esses jogos como o Binding of Isaac, a história, ela é bem presente. Os fãs se importam muito com a história e fazem teorias sobre ela, estilo Five Nights at Freddy's. Mas roguelike, coisa assim, é que eu sinto que não é impossível, por causa que eu já ouvi falar do Octane que ele era fã de roguelike. E, e de certa forma, pra treinar shmups, fazer full, que ele só treina com full run, isso, Ah, sim, isso é. pareceu um pouco mais natural pra ele. Eu acho que tem um pequeno potencial por causa que eles são meio. Eles estão separados agora por causa que. Principalmente por causa que os Twin Stick Shooters começaram a pegar mais essa pegada meio Euro, shmup da vida, adotar essas. Mas eu acho que se tivesse um jogo que aproximasse mais um pouquinho de novo, eu acho que daí talvez tacar alguma coisa, tipo o Rail Shooter. O Twin Stick Shooter, na verdade, ele é mais perto do Rail Shooter, né? Que é meio engraçado, porque o Rail Shooter você pode controlar seu personagem e a mira dele ao mesmo tempo. O Rail Shooter não é muito Não parecido com o sei, Shmup, pra falar a deixa eu verdade. pensar. Não, não sei se eu concordo muito com isso. Mas uma coisa que eu penso é que você pega um roguelike, você tem que ter Você não pode ser muito mimado com suas recompensas. Você às vezes perde todo o seu progresso porque você morreu no jogo, né? Mas eles te. Ainda assim, eles te dão alguma coisa. Você ganha alguma coisa pela tentativa. E talvez essa pessoa ela não goste de jogar algo arcade porque você perde seu progresso completamente. Pra ser justo, os primeiros roguelikes eles não te davam nada. Você tinha que começar tudo desde o início e não ganhava nada. Era bem parecido com um jogo arcade, se você pegar o Rogue e alguns jogos bem antigos. Mas aí que entra o Zero Ranger.
Que o Zero Ranger ele te dá alguma coisa quando você perde uma run. Sim, o Zero Ranger é a resposta. Eu, então, eu acho que o Zero Isso a gente Ranger sabe. é, a, é o Zero Ranger e o jeito que ele faz as coisas. Se for adotado de uma. Não precisa ser o jeito igual, o pessoal fazer igual o que ele faz, mas se começar a tentar ir mais pra esse lado mais amigável de fazer as coisas shmups, eu acho que tá aí meio que o ligamento entre certas comunidades aí que antes não iriam nem ligar, nem bater o olho. Não que eu queira que todos os jogos sejam igual ao Zero Range, pra falar a verdade. Eu prefiro. O meu estilo preferido é o estilo Dodonpachi, né? Que é o arcade mesmo. Não, mas podem ter mais jogos assim, de qualidade. Mas era mais o. Mas é mais pra atrair uma galera que. Porque eu acho que. Eu acho que esse pessoal não é que eles não gostam de shmups. Eu acho que é mais o fato deles simplesmente não nem sabem que shmups existem. Porque eu sei que eu, por É, muito tempo, eu nem sabia direito de outros shmups. O que eu conhecia era bem básico. Só quando eu comecei a entrar na comunidade de shmups que eu comecei a conhecer um monte de uma vez. Mas antes eu não sabia, tipo, alguém chegasse pra mim e falasse o que é Ketsui, eu não tinha a mínima ideia. O Ketsui pra mim não existia, simplesmente não existia e nunca tinha visto nada sobre ele, não encontrava nem a sombra dele existia pra mim o negócio. Que eu não sabia nem que não. Daiojo Pra existia. conhecer Ketsui, você precisa realmente, pelo menos, estar um pouco inserido. Sim, e eu acho que eu acho que esse é um problema com os que tá, difícil você ter acesso a eles porque não porque eles não existem, mas porque você não tem conhecimento do negócio. E Bom, aparentemente continua assim pra muitos shmups, porque dá pra ver que vai em vários lugares e tem pessoas que ainda não conhecem outros shmups, às vezes. É só ver a comparação que eles usam com quando eles vêem algum bullet hell. Tipo, se eles falarem que o jogo é parecido com Galaga ou é Touhou ou alguma coisa assim, já dá pra ver que é bem nossa, limitado o Galaga é conhecimento. foda. Então, eu acho que é importante ter jogos estilo Zero Ranger, porque o Zero Ranger, o pessoal conhece o Zero Ranger. Várias pessoas conhecem o Zero Ranger, eles batem o olho e falam, esse jogo aí é aquele jogo indie, coisa. Ele não é muito usado como comparação, mas as pessoas conhecem ele, e É, isso é importante. eu acho que a gente vai ver alguns jogadores que vão chegar pelo Void Stranger. Vão passar pro Zero Ranger e depois daí cair na Rising Cave. Queria saber, você acha que a, a morte da variedade nos jogos AAA tá fazendo com que mais pessoas comecem a explorar jogos diferentes? E, tipo, a morte da variedade, no caso, não que não esteja saindo do jogo AAA, mas a morte na variedade de que os jogos AAA estão muito iguais, estão muito travados, eles não são mais jogos que você sente que você tá jogando algo novo, assim, todos eles estão seguindo pelo mesmo caminho praticamente. É, eu acho que uma das coisas que leva as pessoas a procurarem alternativas, se eu lembrar na época que eu tava no colégio e os garotos lá se achavam e porque tinham um PlayStation 2 em casa com Grand Theft Auto San Andreas, que tinham os jogos que estavam lançando, enquanto que outras pessoas só tinham um Polystation. A perspectiva mudou muito hoje em dia. Essa geração cresceu e pode escolher muito hoje, então não é mais você ser o jogador de Triple A não é necessariamente algo legal como era antigamente. Não é algo que seja motivo pra você, assim, tipo, se exibir ou algo que é considerado desejável pelo público. Então, eu acho que só isso já é um motivo para as pessoas buscarem mais. Claro que e, ah, principalmente os públicos que procuram uma experiência mais de roleplay, então jogando Baldur's Gate, elas vão querer algo bem denso e com gráficos realistas e que ela consiga
passar 1000 horas jogando o mesmo jogo de RPG. Mas fora isso, eu acho que as pessoas vão tender a escolher seu próprio nicho. Sim, é isso que eu tava pensando também. Você falou exatamente. Que na época que eu jogava jogos que eram até que recentes na época que eu jogava, tipo PlayStation 2 e Nintendo Wii, acho que é Nintendo Wii, que tava recente na Hum, época. É, sim, dessa eu lembro, geração. eu lembro que nessa época eu não ligava pra jogo indie, eu não ligava pra jogo mais antigo, porque os únicos jogos antigos que eu ligava eram aqueles que eu tinha jogado eles quando eles eram novos ainda, tipo jogos de PlayStation 1, PlayStation 2, e Game Boy, Uhum. Advance, Game É. Boy Color. Então, mas de lá pra cá mudou muito a mentalidade, que, bom, Sim. obviamente mudou, mas tipo, chegou um ponto que eu lembro que quando eu comecei a jogar alguns jogos mais antigos, tipo Super Mario World, que não era da minha época, e outros jogos indies, não era normal isso acontecer. Meio um negócio meio inexplorado ainda, esse negócio de. Pelo menos não tanto retrô, mas jogo indie. Eu acho que retrô já existia por causa que o pessoal tinha esse apego a esses jogos. O pessoal que tinha jogado na época, que eles eram novos também. Mas não tinha tanto negócio de ser retrô no quesito de você. Tinha, mas não tinha tanto quanto hoje, que era você realmente valorizar mais e ver o que esses jogos retrôs era realmente bons. Não, não Antes era jogo valorizavam. novo é o jogo bom. Jogo novo é o jogo bom e os indies são jogos meio mixurica lá, meio ruim. E os jogos antigos são jogos velhos, né? Jogos velhos são datados, eles não. Ninguém quer saber mais deles só se você tiver nostalgia. É, E aí surgiu o termo teve uma. nostalgia glass, né? Que o pessoal fala, Sim, você só sim, tá sendo sim. nostálgico, porque esses jogos são velhos e jogos de plataforma 2D são bestas. Botava um jogo antigo e as pessoas olhavam pra você como se você fosse um alienígena. Eu lembro que eu jogava PlayStation 2 e aí eu fui pro Nintendo Wii. Mas mesmo no Nintendo Wii, eu falava pras pessoas, eu falava, "Ô, eu tenho Nintendo Wii lá, alguém quer ir jogar?" Eles falavam, porra, agora o negócio é PlayStation 3, você é mó idiota, ficou jogando esse videogame aí de besta aí, um gráfico mó ruim, lixo. Ficava, porra. Pois é, ainda tem algumas pessoas que são assim e acho tem pessoas da nossa geração que acham que ainda estão em 2008. Mas nessa época de 2008 era doideira. Se você não tinha o console mais top em gráfico, o pessoal queria te linchar. Não, não, Fala, não é o pessoal porque fala, o você pessoal tá simplesmente jogando fala, isso. você não deveria nem estar jogando videogame, o que você tá fazendo aí? Você não tem um lançamento, você é um porcaria. Né? Era Falou, melhor pô, você estar cara, jogando bola na cara rua. besta, meu, não sabe nada de tecnologia, fica jogando esses jogos velho aí. É, isso é na época do. E teve o tempo também do PlayStation 3 que parecia que tudo ia virar FPS. Antes do boom indie com Limbo e Braid e derivados. Eu comecei a parar de jogar, comecei a parar de ficar correndo atrás do, do lançamento dos lançamentos de jogos, mais ou menos nessa época já. E isso eu tô falando agora também porque isso volta pro Shmups, porque uma coisa que tava lançando nessa época era o Gradius Collection pra PSP, que era uma coleção que Gradius velho pra caramba, uma coletânea de jogo velho pra caramba num console novo, mas eu joguei como se fosse um jogo novo e eu gostei. Isso, isso fez eu gostar bastante de. Eu já gostava de um pouquinho de Gradius antes, porque eu já tinha jogado antes, mas isso fez eu querer ver jogar até o final eles. Mas eu nem ligava se era um jogo antigo ou novo, porque pra mim era como se fosse um jogo novo, porque a coletânea tinha sido lançado ali meio que recentemente naquela época lá. Falava, é um jogo novo, né? Então, acho que você vai achar engraçado isso, né? Você sabe o vídeo Hardest Video Game Boss Ever, né? Já sabe qual vídeo Sim, que é esse. sim, Foi conheço. essa época que eu Conheço. pesquisei qual que era Conheço. o Hardest Video Game Boss. Que eu queria saber qual que era o jogo mais difícil do mundo pra falar. Esse
Porque o jogo mais difícil do mundo, pra mim, naquela época, tinha que ser tipo, uma gameplay mais forte, né? Bem mais puxada a gameplay dele. Não, ele exige muito de execução. O que eu achasse seria esse jogo. E, bom, qual jogo que tava nesse vídeo, né? Era o Frutaria Larsa, né? Era. Eu lembro que quando eu vi, né, a minha mente, nessa época, eu vi e eu falei. E o que eu pensei desse jogo, eu falei, bom, esse jogo é o gênero de jogo, tipo, Ultimate, né? Que é o gênero de jogo final do planeta É, Terra. Quando todo mundo morrer, vai só com existir certeza, isso. aí é. É o negócio mais difícil do universo. E isso ficou marcado na minha cabeça pra sempre, né? Porque quando eu fui descobrir Shmups mais tarde, isso aí fez uma diferença e tanto, porque o quanto que eu queria. Porque o jogo, ele não tinha, acho que o nome escrito do jogo ali, ou se tinha, eu não tinha lido, né? Desse Hardest Video Game Boss Ever. Eu não lembro se tinha escrito. Mas eu lembro que era difícil entender alguma coisa porque a imagem do vídeo era muito ruim. Horrorosa, horrorosa, terrível. Não dava pra enxergar nenhum personagem naquele negócio. A imagem ficava tudo roxo a tela. Ficava, caraca, tá acontecendo alguma coisa aí ou a imagem só tá parada? Parece que tá vendo uma cachoeira roxa assim só. Eu acho que esse vídeo teve um efeito gigante nas pessoas na época. E Eu não sei se bom ou ruim. eu acho que os dois, de certa forma, ele me deu a curiosidade de querer saber que jogo que era aquele que tava na tela. Eu só fui ver se o Futari de novo quando eu vi o Gus jogar ao vivo naquele esse evento de speedrun, Age de Kill, sei lá, acho que era esse nome. Sim, E é, nessa época, lendário. nessa época eu não esperava ver. A última coisa que eu tava esperando era ver algum cara jogar o hardest boss ever, né? Quando eu vi aquilo, eu fiquei, finalmente eu achei esse jogo de novo. Pô, Como que mas foi demorou tanto? recente isso, então. Foi recente. Eu comecei a jogar Shmups há pouco tempo atrás também, então. Às vezes eu esqueço disso. Tipo, você falando isso e pra mim, nessa situação, que legal, finalmente vai ter algo, vai ter algum shmup num evento que vai atrair as pessoas. É. E com certeza Eu tava funcionou. pensando nisso. Com certeza funcionou pra mim. Sim, Eu era uma dessas pessoas que é, não sabia. né, quem diria? Era o que eu esperava que acontecesse. Foi. Parece. Parece que eu acho que a galera do Shmup subestima um pouco o quão efetivo foi tudo. O quão efetivo foi todos esses eventos que eles participaram. Porque isso aí, Sim. se não fosse por isso, quem sabe se eu estivesse jogando Shmup, né? Porque isso foi um dos grandes motivadores também de eu começar a jogar Shmup. Inclusive, eu nem sei se o Gus ele acha que isso teve muito impacto baseado em conversas que a gente teve nas lives. Mas eu acho que teve. Teve, com certeza. Mais de 100 mil pessoas assistiram. Pode não ter 100 mil pessoas entrado, mas pelo menos um quarto dessas pessoas olhou pra aquilo e fez que nem eu, assim. Caraca, esse maluco tá jogando com controle em cima de um travesseiro. Esse cara é foda. Tem isso também. Foi bem interessante. E chegou a ter um quadro de shmups depois num DDQ mais recente. Sim, o Aquas participou, né? Também de um desses com um último de porta. É, chegou um pessoal com Toho lá. É bem legal. Aliás, tava na hora já de um Toho de verdade aparecer no GDQ. É, o Toho original é melhor, né? Com certeza. Com certeza. Eu não conheço muito do Toho. Toho original, na verdade, o Toho, a gameplay dele é o que me faz acreditar que o fato de shmups eles não são exatamente jogos que o pessoal desconsidera totalmente. Eles só são jogos que são desconhecidos e é por isso que eles não são falados. Porque se. Bom, é claro, óbvio, né? Mas é tipo se tivesse alguma coisa, alguma brecha para pro pessoal. Uma brecha maior e pro pessoal conhecer mais desses jogos, certeza Eu que ele com seria maior. certeza acho que é mais lucrativo você apresentar para quem pode conhecer e gostar do que tentar convencer quem conhece e não gosta. Ah, com certeza.
E outra coisa desse evento que o Gus participou é que foi a primeira vez que eu vi um. Não só a primeira vez que eu vi um cara jogando ao vivo, mas a primeira vez que eu vi um jogador de shmup ali na tela, passando, Ah, eu acho. passando Sim. sufoco nas coisas. Porque até É então. engraçado pensar que isso podia ser raro. É que até então, quando eu pesquisava replay de Gradius Gaiden, que eu nem pesquisava replay pra aprender o jogo, eu pesquisava porque eu não conseguia zerar o jogo na época. Isso foi o quê? Lá em dois. Quando que lançou o Gradius Collection? Acho que foi em 2003 por aí. Deixa eu ver. Ou antes, 2008. 2006, então não é. Acho que era 2008 por aí, 2008, 2009, quando eu tava jogando Gradius Collection. E não tinha nenhuma gameplay de shmup, ou muito menos de Gradius que os caras comentavam. Era um deserto. Eu lembro de estar no fórum do Shmups, fórum, e tinha, acho que tinha um chat geral lá. E eu botar lá assim, alguém está jogando Dodonpachi Daiojo na Twitch. E as pessoas queriam saber quem era, porque era algo, era meio que um evento, parecia. Bom, eu não tava na comunidade shmups, mas só de fora, assim, eu gostava de Gradius já. E, É, e eu, não, eu não isso faz conseguia muito tempo. encontrar. E uma coisa que me dava raiva é eu não sabia de shmup, mas eu sabia de Gradius. E eu procurava sobre Gradius e eu falava, por que ninguém fala dessa desgraça desse jogo? Por que ninguém fala? Tipo, só eu conheço essa porcaria nesse planeta? Tipo, o que tá acontecendo? Por um tempo o pessoal era bem fechado e você podia ver que tinha gente que não queria usar o Discord, não queria usar a Twitch. Eu acho que ficaram fechados demais. E essa apresentação do Gus foi bem importante porque finalmente eu soube que um ser humano joga shmups, né? Não é uma máquina jogando automática. As lives são importantes. E não só isso, ele tinha uma reação bem brutal quando ele morria ou quando ele passava alguma. Dá pra ver a emoção dele ali no. Eu sabia que realmente estava acontecendo aquilo mesmo que tava na tela. E também você poder assistir te ajuda a realmente entender que como é possível, né? Que é possível. Tipo, ah, não, quem zerou é um cara num porão no Japão. Cara que tava a vida toda. Não, não, você pode aprender. E foi muito bom ele ter escolhido o Futari também pra ser o jogo que ele iria jogar, porque foi esse jogo que todo mundo conhece pelo jogo mais difícil de todos. Ele fazer isso ao vivo e destruir aquele jogo ao vivo. Foi bem motivador. Bem mais do que seria, sei lá, Dodonpachi, por exemplo. Dodonpachi original, eu acho que Dodonpachi original, por mais que eu goste bastante dele, eu não acho que ele tem tanto impacto assim lá fora quanto os jogos do Mush. Mas o que você acha disso? Você acha que realmente Eu o acho que o Mush Mushi é é mais efetivo? importantíssimo. Inclusive porque o próprio design dele, ele dá essa mensagem de que os shmups não são como você pensa. Eles não são só o que você pensa que é uma navinha lá e acabou. Eles são um gênero mais diverso. Ele tem essa mensagem. Ele é muito bonito, o pre-render dele. Ah, e se você fosse fazer um Bullet Hell, você tem uma ideia de como ele seria? Tem ideia? Pra falar a verdade, hum, ideias sim. Tipo, ideia da forma superficial, sim. Mas não em level design, coisa assim. Você não teria ideia assim para o cenário, né? Não. Provavelmente faria um meio estilo do Dompat, mas eu queria fazer algo que fosse também. Se fosse pra fazer algo graficamente, pra mim seria algo estilo Ikaruga, algo que chama bastante atenção, assim, que as pessoas veem e pode. Não, eles veem que é um jogo 3D bonito. Mas é óbvio que isso é ideia, né? Não quer dizer que é uma possibilidade, é uma ideia só. Eu acho que eu ia querer fazer tipo pre-render mesmo, algo Ah, isso aqui. parecido com Mushihime-sama e Death Smiles. Quando foi exatamente que você começou a jogar shmup? Eu sei que você já contou essa história, mas tipo, qual foi mais ou menos a época? O que que foi? O que que veio um pouco antes disso que fez você se interessar? Eu considero assim realmente como começo. Na verdade, eu consigo pensar em dois eventos. E os dois envolvem a PlayStation 2. Eu tinha um emulador de Mega Drive para PlayStation 2 e eu rodei nele o Thunder Force 4.
Aí eu pensei, esse jogo parece legal, mas eu não consigo jogar ele. E o fato de eu não conseguir me fez achar que eu precisava procurar como se joga esse tipo de jogo. Isso seria o primeiro evento importante. Ele foi o seu primeiro horizontal ou o primeiro shmup, uma coisa assim? Não, não, eu pensei nisso, mas eu não botei em prática. Depois eu encontrei um DVD que ele é como se fosse uma coletânea com todos os shmups do PlayStation 2, ou seja, tem aquela porte de Mushihime-sama, tem outras coisas, tem Gunbird, e eu olhei, nossa, que coisa esquisita, não conheço nenhum desses. E aí alguém comentava, tipo, nossa, esses jogos são incríveis. Isso é para isso que eu tenho um PlayStation 2. E eu fiquei curioso. Você viu Ele alguém de dentro do shmups falar isso? ainda consigo ver essa coletânea. Não, era num site aleatório. Você ainda encontra essa coletânea Mas era uma coletânea meio piratona, né? totalmente. O cara juntava tudo. 16 em um. 16. Caraca, 16 Aí o shmups. cara coloca. É, 16. O cara coloca Mushihime-sama, Space Invaders Anniversary. Tinha dois Metal Slug aqui. Tinha o Gunstar Heroes, que ainda é bom porque tem o Alien Soldier. Gradius 5, Cyveria, Strikers, Ibara, Giga Wing Generations, Homura e Raiden 3. De- Esse foi o primeiro que eu tive. E qual deles que te chamou de atenção aí? Que E o primeiro que eu conseguiria um CC seria o Ibara Arrange. a Ibara foi seu primeiro um Eu CC? gostei muito do Mushihime-sama. Não, o primeiro dessa coleção. Ah, uau, começou com das quebradas mesmo. É, acho que eu consegui o Gunbird antes. É o Sério? Gunbird One All. Caraca, você teve um começo brutal, então. Gunbird 1 One All não é difícil. Mas com certeza você teve um começo muito mais brutal que o meu, né? Nesse começo de um Mas é por CC. isso que eu não sou o cara do Gradius. E Grades 1 é muito mais fácil que esses jogos. Pior que, agora que eu tô pensando, foi assim que eu comecei a gostar do Alien Soldier também. Ah, então Run and Gun começou por Porque aí ele também? tava nessa coletânea, é. Não, não é que o Run and Gun começou por aí, porque, sei lá, eu já conhecia o Metal Slug, eu já conhecia a Contra. Ah, mas você não jogava eles assim, muito a sério, né? Mas eu continuo não jogando. O Alien Soldier foi o único que eu levei a sério. Alien Soldier no Very Hard. Esse é um feito. É, você tem essa run ainda que você fez ou você só completou em segredo, assim? Ninguém nunca viu. Infelizmente eu não tenho ela salva porque eu joguei no PlayStation 2 na CRT, então sem é, arrependimentos. Na porte da M2, inclusive. É uma porte da M2 que te permite jogar em 200 420p, é isso? 240, sei lá qual é a resolução que é original. Ele também. Dá pra você mudar os controles, né? Na Porsche DM2. Sim, dá pra fazer tudo. Inclusive jogar a versão japonesa, que é a melhor. Ah, tem diferença entre elas? Sim, sim, sim. É mais difícil ou é mais fácil? Ela flui melhor, né? Por causa do o FPS dela é melhor. Ah. Ele tem até os jogos da Triangle Service. Caraca, isso é algo que. Triangle Service eu só conheci esse ano, eu acho. Pra você ver, né, cara? Eu conhecia bem as portes do PlayStation 2 por causa disso. Caraca. Eu acho que o seu começo foi muito mais impactante que o meu, porque o meu foi só com Grades Collection, então eu só conhecia uma franquia só de shmup. Tem, tem a versão, o segundo disco do Shmups Collection pra PlayStation 2. Você tinha também? Um pouco depois eu tive. Mas é o que tinha o Dial Joe e tinha algumas outras coisas, tipo o Gunbird, né? O Gunbird tinha alguns da Saikyo. Bom, a porte do Mushihime-sama, ele não é tão boa assim, É, eu ouvi falar. apesar de que ele meio que inventou o modo Arrange, né?
É isso eu não sabia. Eu achava que tinha sido no Xbox. No Xbox 360? É, eu achava que o Multi só. Não. Ele tinha começado a Não, aparecer não, não. mais Ele no. tem já o modo Range na porta de PlayStation 2. Interessante. Normalmente essas portes ruins tem alguma coisa que salva elas. Tem alguma coisa que. Pô, peraí, mas eles têm isso. Como, por exemplo, a trilha sonora do Danpachi da Yojo do 360. Se a M2 portar junto com a trilha sonora, aí daí já não tem mais nada salvando aquilo ali. Eu acho que eles vão optar pelo próprio arranjo que eles já mostraram lá. Que também é bem bom. O Ketsui tem uma trilha sonora legal também Sim. no 360, aquele modo X. É, dá pra você, na versão do porte da M2, eles colocaram todas as trilhas sonoras do Ketsui. Menos a do Ketsui DX, né? DX. Que é só uns MIDI. Eu esqueci que isso existia. Existe, é. Extremamente funciona. Apesar de que talvez seja legal sem o som dos tambores o tempo todo. É, com certeza, tem que jogar mutado o negócio. É, Ketsui também tem o porte de DS também, que aparentemente é bem bom. Bom, infelizmente não achei o segundo disco aqui, a capa, mas ele tem esses jogos que eu falei, que tem Gunbird, tem Soul Divide, que o pessoal implica um pouco com ele. Sound Divide é o quê? Rising? Não, ele é Psycho. Psycho? Ele é Ah, muito louco, né? tá. Você nunca viu como ele é? Ele, Não. ele é bem Eu esquisito, quase não vi nada sobre a Psycho. né? Tem muito Psycho, né, nessas coletâneas. PlayStation 2 tem muito Psycho. Meu pouco tempo nos shmups, eu nunca joguei Psycho. Pois é, eu acho que o fato de eu começar pelo PlayStation 2 me fez conhecer algumas coisas inusitadas. Com certeza. É, PlayStation 2 tinha bastante coisa diferente. Os Eu shmups. tava vendo aqui as imagens. O, Diga. o meu console de shmups, no caso, você teve bastante coletânea no PlayStation 2, né? Mas no meu caso foi Bem, o PSP. é curioso isso. Porque o PSP é o Gradius Collection só tá no PSP. O Salamander Collection só tá no PSP. E o Parodius Collection só tá no PSP. E o Darius Burst na época só tava no PSP também. Tava tudo no PSP. E o Space Invaders Extreme eu acho que ele tava no DS também, mas eu não tinha DS. Mas tinha no PSP. Nossa, mas jogar no PSP. Ok, nosso amigo ABN já chegou com uma pergunta. League One Up, Sim, fundo do baú. vários nomes. Ele teve uma existência com vários nomes. Falou, quais jogos fizeram você mais gostar de 2D? Tudo bem, vou deixar você começar com essa aí. Sabe, pior que quando eu olhei essa pergunta eu achei que ela seria fácil, mas agora pensando eu fico, qual será? Porque eu não sei nem se. Eu nem sei se eu tinha uma preferência antes. Eu era aquele tipo de pessoa que jogava qualquer jogo que aparecia na minha frente. Eu não sei quando que eu comecei a ter preferência por certas coisas. Foi mais ou menos na época que eu comecei a jogar indies e jogos retrôs. Essa parece uma pergunta feita pra alguém que não cresceu jogando jogos 2D. É, eu acho que pra mim foi, então. No meu caso foi, acho que mais quando eu comecei a jogar jogo retrô mesmo. Porque jogo retrô era 2D, então. Automaticamente veio isso. Foi quando você intuitivamente, quer dizer, ou propositalmente, decidiu que preferia 2D. Não é porque era só o que você estava jogando no momento. Sim, é. Você começa. Talvez seja esse o espírito da pergunta. Quando você decidiu que gostava mais de 2D. Ah, mais de 2D, tipo, preferência 2D, né? Ah, Sim, eu acho que podemos responder desse jeito. Eu acho que é mais no espírito da pergunta. beleza. Tá, mas pera, uma pergunta pra você então. Você sempre teve preferência Hum, do 2D ou não? Tipo, exatamente qual que o. não, Não? não necessariamente. Quando eu era muito novo, podia ser que eu achasse que jogos 3D eram tal. Não sei se eu diria mais interessantes,
Mas parecia que os jogos mais completos eram em 3D naquela época. Ah, Os você, que tinham mais história, mais coisa. você passou pela época do surgimento do 3D, não? Na época do Nintendo 64, eu provavelmente achava que 3D era melhor. Ah, Eu clássico, queria sim. jogar Zelda e essas coisas. E parecia que tinha um mundo todo ali. Mas com o tempo, eu acho que eu perdi a ideia de jogar um jogo pra ficar imerso na história, como se fosse uma fantasia que você vive fazendo um roleplay. Eu comecei a preferir jogos que você faz uma execução e você tá mesmo ali pelo videogame. Então, o contexto não é que você tá vivendo uma vida paralela, mas que você tá jogando um jogo. Ah, sim. É, acho, acho que eu sinto que pra mim foi parecido, mas acho que no meu caso é até um pouco engraçado, é porque eu tinha um costume já com 2D por causa do Game Boy. Eu não. Então, talvez não fosse totalmente só quando eu comecei a jogar jogos retrô, porque eu já jogava Game Boy. O Game Boy não era tão retrô na época que eu jogava Hum. ele. Eu não sou da época do Game Boy clássico, mas eu tinha ele pra jogar. E ele não era considerado retrô naquela época. Só por causa que tinha gráfico feio pra caramba, mas. Eu não acho feio, mas é tipo feio pra caramba no sentido de não tá. Não se equiparar com o da época. Eu acho que eu posso citar o Pitfall The Mayan Adventure, que é um bom Ah, plataforma. sim. Eu jogava aquilo e eu pensava, o que isso é melhor do que muitos jogos de 3D. Ou até mesmo o Secret Agent, que é um de DOS, né? MS-DOS. Hum, sim, Eu sim. pensava, bom, isso é muito bom e melhor do que alguns jogos mais novos que eu conheço. E isso tudo me fazia pensar, né? Sim, ainda bem que você citou esse jogo, porque o Earthworm Jim de PC teve um efeito parecido Hum. comigo também. É, sim, sim, você começa a pensar, peraí, isso é interessante. E os gráficos, os gráficos são muito bons. Tipo, a animação é bem Dos detalhada. dois. Sim. É um negócio que você bate o olho e você fala: esses gráficos 2D parecem melhores do que os gráficos 3D que tá por aí. Fala, ué, por que Sim, será? Você sim. fica. Dá um. Começa a preferir um pouco o estilo gráfico. Então, jogos como a Forma Jim, Pitfall The Man Adventure, Secret Agent e talvez eu cite Rally Raid, que foi um dos primeiros shmups que eu joguei. Ah, shmups te ajudaram então a gostar mais. Sim. Com certeza o Mega Drive foi importante também. Eu citei o Alien Soldier, mas ele eu conheci muito depois, então eu acho que eu não levo ele tanto em consideração. Pra mim eu não consigo levar os shmups também, porque no meu caso os shmups vieram muito depois pra mim considerar eles algo dessa Né? parte O seu 2D. foi a Wanna Be The Guy. Não, não. Não foi. Olha, eu não Esse pegar. te fez gostar mais de 2D. Não, eu já conhecia. Eu acho que eu. Minha mente ela funciona de um jeito que ela funciona em 2D. Se- É... E pra mim é muito fácil. Pra mim é muito fácil eu me guiar num ambiente em duas dimensões. Se eu tô jogando um FPS tipo Counter-Strike e Battlefield, eu vou ser o primeiro a levar um headshot que veio de um lugar que eu não olhei. Eu jogava aquele Black do PlayStation 2, o cara atirava da janela, era um desastre. Nossa, eu sou Porque pra péssimo mim é também. muito melhor em 2D. Sim, bem falado também. É algo que eu não sabia explicar na época, mas eu acho que agora eu tenho mais ou menos ideia um pouco melhor também. O que que faz o 2D pra mim ser mais interessante que o 3D é que o você vê um obstáculo no seu caminho, um inimigo,
Hum, O 3D, ele te dá várias opções pra você lidar com aquele obstáculo. Mas, vamos supor que a gente tá jogando um jogo de plataforma e o Mario e o Goomba. No Mario 64, o Goomba é difícil você pular nele. É mais difícil você pular nele por causa dos controles e por causa que você pode se mover pra qualquer direção. Mas o Goomba também não é um sim. inimigo que é uma ameaça tão grande, porque tem muito espaço em volta dele pra você passar. É. Então o desafio não é tão a parte mais importante de um jogo 3D quanto num jogo 2D, onde o desafio realmente tá bloqueando o seu caminho 100% e você tem que pular. O Hum. único jeito que você passa por um bicho desses é pulando, você não tem outra escolha. Eu acho que É, esse negócio de a empurrar exploração em 3D, se. ela, a exploração ela em 3D é muito boa, mas a execução, você, tipo, sair fazendo uma série de pulos e manobras até chegar no final em 2D é normalmente mais satisfatória. Sim, um obstáculo no seu caminho em um jogo 2D, ele é um obstáculo, vamos dizer, é um obstáculo obrigatório, diferente de um jogo 3D, Sim. que o obstáculo costuma não ser obrigatório. Nenhum obstáculo É, costuma ser obrigatório. é, é. Também atrapalha que você precisa mover você e a câmera. Sim, jogos 3D também é só o fato da perspectiva ser diferente já complica Sim. bastante você saber quando que você tá se aproximando de um inimigo comparado com um jogo 2D aqui. Interessante que temos a questão artística também, porque uma coisa interessante de se pensar, como a gente estava conversando outro dia, animações em 2D do que em 3D. Então, é natural que isso se transfira para os jogos também, porque você também está vendo animações ali. Então, pode ser que tenha um pouco disso. Isso é verdade. É, Cuphead, por exemplo, é um jogo bonitaço em 2D, mas que não funcionaria nem um pouco em É, 3D, o estilo gráfico dele. sim, sim. É interessante pensar nisso, porque realmente tem uma questão de gosto, não só pelo gameplay, mas pela arte também. A diferença é que você gosta também de muitos jogos que têm a perspectiva 2D, mas eles são 3D, O né? gráfico é 3D, sim. Poucos são os que eu acho que fazem isso bem. Eu diria que. Vou puxar saco dos shmups, mas Gradius 5 faz isso muito bem. Ele tem um gráfico 3Dzão, mas é bonitão. E Karuga faz isso E muito Karuga bem. faz bem, Radiant Silvergun faz bem. O R-Type Delta faz isso daí. R-Type Delta. Einhander. Os jogos da Cute são um pouquinho. Eles. Pecam um pouco mais no Os visual, eu acho. gráficos são mais. São mais esquisitinhos. Daquele meio que você olha pra ele e fala: Ué, tá meio sem textura isso aqui? Tá meio chapado. É, sim, sim, sim. Eu gosto quando os efeitos são em 3D. Quer dizer, não. Eu gosto quando os efeitos são em 2D também. Se você olha o tiro do laser num jogo tipo Dodonpachi, tudo é pixel, né? Mas às vezes no jogo eles querem deixar os veículos em desenho ou pixelados, enquanto que as partículas elas são como que um efeito. Ele não é um desenho, né? Ele parece que é um efeito do After Effects. Eu acho isso muito feio, eu acho isso muito ruim. Eles colocam um monte de brilho e acham que tá melhor. Ah, o tiro não vai ser uma bola que alguém desenhou, só que essa bola que alguém desenhou, na verdade, ela é a mais interessante. Você vê um inferno de balas do Moshihime-sama, ele é bonito. Com certeza. E eles não. E ele contrasta bem com o cenário, mesmo o cenário não sendo pixel, sendo pré-renderizado. Acho, Você poderia se perguntar por que é que eles fizeram isso. uma coisa, Mas talvez isso deixe o ABN um pouco bolado, mas se eu falar que se você comparar o 2D com meio que o
que é a versão 3D deles e a versão 2D deles. Se você pegar, tipo, o Metal Slug e comparar ele com, vamos dizer, o Metal Slug é um run and gun, e você compara ele com Doom, que é um FPS, os efeitos no Metal Slug parece que faz parecer que tem mais coisa acontecendo nele e faz parecer que a ação é mais imediata do que se você vê um Doom, mesmo que esteja acontecendo bastante coisa. O visual do jogo nunca vai fazer com que esteja acontecendo, parece que esteja acontecendo tanta coisa quanto num Metal Slug, assim. E eu acho que isso tem a ver com o fato dos visuais mesmo que você falou, que os jogos 2D têm um visual mais bonito. Mas você também foi injusto, você pegou logo o Metal Slug, que ele é um dos jogos 2D mais intensos visualmente. É, sim. Eu E, peguei. tipo, uma marca do que o Neo Geo era capaz. É que se eu pegar um jogo muito complexo, tipo Hyper Demon, como um jogo de 3D de comparação também, o Hyper Demon é difícil até de Se você entender. pegasse Hyper Demon comparado com Contra, É, aí o seu argumento ia reverter. se desfaz. Mas Só ainda. que você falou bem, se você põe algo muito intenso em algo como Hyper Demon, ele pode ficar difícil de entender. Porque você precisa mover a câmera. É tão. O 3D, ele. Estranha, porque no 2D você tem plena visão do que tá acontecendo. Mas no 3D você tá limitado a um ângulo só daquilo que tá acontecendo. Porque o cenário do 3D ele é maior do que aquilo que você tá vendo. Enquanto no 2D o cenário é aquilo que você tá vendo. Mas por isso mesmo, porque o que você não tá vendo não vai te matar. É, sim. E afeta totalmente o jeito que o jogo é jogado e o jeito que os visuais interagem, os inimigos interagem com você e tudo mais. E outra coisa também, o exemplo do Mario que eu falei antes, é que Hum, os jogos de plataforma 3D, se você parar pra pensar bem, o estilo do Mario, ele de atacar pulando na cabeça, nunca conseguiu se transferir tão bem pra um cenário 3D. Por causa que, se você perceber, até no Mario 64 eles deram um jeito mais fácil de você atacar o inimigo, porque pular num cenário 3D e acertar um inimigo requer uma movimentação mais precisa do que num cenário 2D. que esse pular na cabeça não faz o menor sentido num jogo em 3D. Então eles fizeram muito bem. Sim, eles adicionaram o Mario da soco no Mario 64 e no Sunshine, por exemplo, ele tem o Flood, que é um negócio que é um projétil. No Galaxy eles adicionaram um Mario, ele pode bater dando um giro e no Odyssey ele joga o chapéu dele. A única vez que eles tentaram realmente adicionar mais 2D dentro de algo 3D quando eles fizeram 3D Land e 3D World. Mas esses jogos você não mexe a câmera assim tanto também. E geralmente jogos 3D, eles têm uma forma de atacar diferente também. Eu vejo bastante jogo usando projéteis como ataque num jogo 3D. Eles querem que você jogue alguma coisa no inimigo, coisa assim. Sim, isso porque é difícil de você medir a distância que você tá do seu inimigo. Sim. E é isso também vem outra coisa também, que os jogos 2D são tão compactos, tão bom de jogar, porque eles são super compactos o desafio deles. E é muito, muito bom do que jogo 3D que parece que eles te dão até um pouco de liberdade, até demais às vezes. Você parece que às vezes tá Sim, por só causa que andando eles por aí. querem botar exploração. Porém, teve um tempo que eu tava bem curioso de explorar os jogos em 3D de arcade. Algo da época do Crazy Taxi, alguma coisa que eu pudesse estar perdendo. Eu fiquei curioso sobre o que pudesse existir. Eu acho que, agora que paro pra pensar, não tem jogo plataforma 3D em arcade, não. Não tem, né? Não, é pior que eu não tava dizendo plataforma, poderia ser até mesmo algo tipo Dancing Eyes. É que eu tava fazendo essa pergunta porque você falou Crazy Taxi, coisa assim, e eu parei pra pensar que realmente acho que plataforma 3D Ah, plataforma 3D não é um gênero
que se dá bem com arcade, nem um pouco. Não, nem plataforma normal, na verdade. Então, Ah, acho que na verdade plataforma talvez. normal, acho que ele dá certo, mas Sei você lá, tem Ghosts que and Ghosts nessas. mas você precisa Ele- voltar, se você quiser um sistema de pontuação bom num plataforma 2D, eu sinto que você precisaria voltar pro Eu acho que estilo plataforma. tela, igual o Donkey Kong, que você passa de tela. O problema é que plataforma, pelo menos os jogos que eu tô pensando, eles também são muito de explorar. Você já jogou Valkyrie Densetsu? Ele é um jogo arcade de plataforma. Não, eu acho que eu nem sequer ouvi falar dele. E ele não fez tanto sucesso por aqui. O Gunpei Tomaden também é um jogo de Esse eu plataforma. escutei, com Você já certeza. me viu mencionar. Já ouvi mencionar, eu já vi no Também não fez Shumapilations. sucesso. Sim, o Tsudagoichi, que fez Killer 7, ele gosta desse jogo. Eu vou falar, até que plataforma 2D, na verdade, eu acho que funciona assim, mas ele tem que ser um estilo E específico. funciona, mas você vê esses jogos que eu falei, nenhum deles fez tanto sucesso. Sim, em termos de popularidade não, mas eu acho que eles têm um estilo plataforma 2D arcade, tem um estilo peculiar, tipo os Castlevania clássico. Ok, jogos arcades em 3D, a maioria é jogo de luta e corrida, né? É, é engraçado o 3D, como que jogo de luta faz 3D. Eu acho curioso que eles fazem 3D, mas o combate em si é 3D, 2D, mais ou menos. Eu acho que acho que pior que eu não respondi até agora o que o ABN falou, porque ele falou quais jogos fizeram gostar mais de 2D, mas eu não citei nenhum exemplo de quais. Agora que eu tô percebendo. Ok, eu já me livrei dessa. Pera, eu fiquei falando o porquê de jogos 2D serem melhor, mas eu nem citei os jogos. Eu acho que não é tão difícil assim, é só eu voltar aqueles jogos que me fizeram começar a jogar bastante retrô. Que foi Super Mario World, acho que foi um deles. Com certeza. Parece besta, mas é sério. Super Mario World. Super Mario World foi um desses. Que, bom, ele é um jogo 2D e ele é divertido. Sei lá, não tenho muito o que falar sobre Super Mario World. Acho que o pessoal já sabe o que ele é. E acho que o Donkey Kong Hum, Country. Donkey Kong Country com certeza ajudou bastante nisso também. Pre-render, legal. Foi tudo jogo de Super Nintendo. A maioria foi jogo de Super Nintendo. Donkey Kong Country, Kirby Superstar também, que Kirby não existia. Só existia um jogo 3D dele no momento que a gente tá fazendo esse vídeo, mas antes não existia nenhum. Na verdade tinha um jogo de corrida, vai. Mas jogo de Kirby Aquele que normal. você mostrou do NES É, parecia muito bom. Kirby é bem da hora. É, sim. Acho que estranhamente Cave Story deve ter sido um deles. Qual que eu tô pensando? Porque É uma, pelo que Cave, você me contou, parece. porque eu tava interessado em jogar ele na época e na época eu não gostava tanto de jogo 2D assim, porque eu era aqueles caras que achavam que 3D era melhor mesmo. Mas aí foi indo. Como não tinha super preferência, então não é como se eu tivesse tido uma resistência tão grande assim pra jogar jogos 2D. Pra mim era tudo jogo, então eu tinha a impressão que jogos 3D era melhor sim, mas não era algo tipo, não era o fato do jogo ser 2D não era algo que me travava tanto assim, né? A impressão não era que eles eram melhores por ser 3D. É, exatamente. Era uma impressão de ser melhor por ser jogo. Que os jogos você sente eram 3D, né? Eles pareciam que expandiam mais. Porém, o Super Mario World, ele também dá a impressão de ter bastante coisa. E o Cave Story, como ele é um Metroidvania. Ah, o Castlevania Symphony of the Night também ajudou bastante. Ah, São puros boa. jogos de exploração, mas eles são 2D. Isso é algo que na época eu não tinha visto. Tô certo. Você pegou o Super Nintendo, eu peguei o Mega Drive. É. E pior que eu nem. Minha experiência com o Super Nintendo, eu nem sabia que o Super Nintendo era meio que tipo, um console, vou dizer assim. A minha ideia do Super Nintendo é que ele era alguma coisa velha que foi lançada no passado. Mas tipo, a minha informação era tão ruim com qualquer jogo antigo que eu simplesmente não sabia que o console Super Nintendo, tipo, eu não sabia como que o negócio se parecia, sabe? Então pra mim era como se não existisse. É, eu acho que teve um tempo que eu devia achar que era muito mais velho do que realmente era. Acontece às vezes que a gente pensa, ok, eu tenho esses jogos antigos, mas na verdade
começa a ver que tem muita coisa que lançou antes. Eu vi uma coisa de idosa, eu achava isso meu pai jogava quando era criança, né? Só que não. Não é tão antigo assim. É, videogame é algo bem recente, na verdade. Incrível, né? Incrível. Sim, sim. Eu fico vendo, Não, tipo. realmente não parece. Uma coisa que eu lembro é que eu via, tipo. Eu vi que tem, tipo, jogos do Exterminador do Futuro para Nintendinho. Eu ficava, o quê? Nintendinho? Exterminador do Futuro e Nintendinho? Eu falei, ué. Aí eu falei, ah, não, pera. Eles foram lançados numa época parecida. Eu falei, caralho, parece que é meio diferente a época. Eu falo, Nintendinho parece algo que surgiu na pré-história, né? Sei lá. Quando eu penso assim, mas. É bom exemplo. Bom exemplo. Mas é tipo, Nintendo anos 80, o negócio é bem. Anos 80 é bem, bem recente, pra falar a verdade. Bem recente. Louco. Incrível. Ó, eu acho que tá respondido, né? Tá respondido, tá bem. Tá bom assim. Bom tamanho. Vamos um último tópico aí. A gente já deu bastante tempo. Manda braba. Shmups clássicos versus Bullet Hell, vai. Eu tenho esse tópico anotado e eu nunca consegui falar dele. Ah, mas aí. Ah, mas aí não tem nem o que discutir, né? Eu acho que você gosta mais dos shmups clássicos do que eu. É, provavelmente. Se Mas nem você tanto assim. pensar no Gradius e não no. Eu acho que o negócio é que, assim, eu jogo Bullet Hell, você joga Bullet Hell. Sim, Mas, fora isso, eu iria mais pra um Toaplan ou Compile, enquanto você iria pra Gradius. sim. É, eu vou pra Eu acho que Gradius essa é a diferença. e Darius, coisa assim. Apesar que Darius Burst. Não, peraí. O que eu gosto é o Darius Gaiden. Trilha sonora do Zuntata. Muito bom. Muito bom. Pior que Darius Burst é um daqueles jogos que eu acho que seria mais bonito se tivessem imposto limitações gráficas nele. Sim, eu também acho isso. Eu sempre achei que os gráficos do Darius Porque Burst, eles como parecem um meio termo você feio. pode botar tudo com toda a resolução no talo, então parece que não fica consistente, parece que colaram várias coisas assim. Eu não sei dizer, mas quando eles têm uma resolução definida, tudo parece que flui melhor. Sim. O Gedarius, ele é bem mais bonito, apesar dele ser um jogo da época do Sim, sim, Play 1 sim. praticamente. Assim como isso é um bom paralelo com a R-Type, né? Ah, você quer dizer o R-Type Final? É. Se você pegar, por exemplo, o R-Type, acho que Delta, ele é mais interessante de se olhar. Ah, Parece mais uma arte concisa do que uma colagem que alguém botou ali. sim, os R-Type Final 1 e 2, eles ambos são mais feios. Acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Falou. Beleza, valeu aí a BN pela pergunta aí. Deu, Valeu, valeu. valeu, falou.